colocam a pagar mais ainda, ao invés de nos dar lugar, dizer, não, a gente colocou aqui vocês desse jeito, e aí pronto, é isso. A gente só pode fazer até isso, e não é por aí. Então, também ter esse cuidado de entender que foi muito, 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 muito importante a conferência das áreas técnicas, dos trabalhadores da cultura, mas que não foi das áreas técnicas, né? Não virou uma temática. Ainda nem isso, nem conseguimos chegar a ser uma temática, as áreas técnicas. Então, para pensar um pouquinho sobre isso, acho que a gente pode também dar uma devolutiva de como foi, explicar um pouquinho do grupo, que tem umas confusões de entendimento. Então vamos iniciar, tá certo? Gente, eu vou me apresentar, tá certo? Primeiro lembrar que essa reunião ela é gravada e ela vai estar na página do fórum, do YouTube, né? Que a gente deixa como registro de memória de nossa articulação e movimentação, e também por questão de transparência, para que outras pessoas saibam o que é debatido, o que é conversado e acordado em nossos encontros, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Clebson Alberto, sou de Fortaleza, Ceará, sou um dos articuladores aqui do Fórum das Áreas Técnicas do Ceará, e junto com a Lara, que é nossa conselheira, a gente vem articulando pensamentos sobre o segmento das áreas técnicas, né, a nível municipal, estadual e nacional também. Primeiro, esclarecer o que é o Fórum Nacional das Áreas Técnicas, para quem não conhece, né, e de onde é que ele surge, né? Na realidade, o Fórum, ele abriu a primeira vez a página no Instagram, foi no ano passado, né, acho que em junho ou julho, mas a primeira transmissão que a gente teve de um encontro foi em agosto, né, do ano passado, onde a gente fez um encontro e convidou algumas pessoas do Ministério já para debater o que seria a Conferência Nacional, né? Porque quando surgiu o lançamento da Conferência Nacional de Cultura, né, entendendo a responsabilidade que é de gerar uma movimentação para essa conferência, a gente abriu o Fórum Nacional por uma falta de representatividade nacional do segmento que unisse, né, e começasse a debater pautas sobre essa política para o segmento das áreas técnicas. A gente teve esse primeiro encontro, que a gente abriu mais para abrir e pensar o que seria essa articulação sobre a conferência e entender que a gente teria a possibilidade de fazer as conferências livres. E aqui em Fortaleza, Ceará, a gente fez a Conferência Livre dos Técnicos da Cultura, né? E aí depois a gente teve a setorial do nosso estado e depois a gente partiu para o encontro nacional, que foram aqueles das 5 regiões, e a gente levou como pré-conferência dos trabalhadores da cultura, para não haver um desgaste e fazer 2 conferências nacionais temáticas, né? Mas a gente estava se articulando realmente para puxar um debate temático sobre o segmento, né? Então, assim, não tem nenhum vínculo. Só deixa eu lembrar aqui que nas conferências estaduais e municipais, normalmente, não aconteceram essa linguagem nos outros municípios, porque a gente só tem cadeira de área técnica no Ceará. E aí, dentro de uma reunião do grupo movimentador, mobilizador, foi entendido que todas as pessoas que tinham cadeira no conselho, independente se ia para o nacional ou não, como delegado, ia ter que ter a conferência, né, setorial, independente se o Ministério tinha indicado ou não como linguagem, porque não era só área técnica, que tem performance, tem povos originários, tem vários outras linguagens que não tem na nacional. Então, foi entendido, em vez de ter 18, aqui a gente teve 27 encontros. E aí, só para dizer que foi legítima, a gente fez essa reunião foi do municipal, estadual, e aí só não foi para o nacional, porque, enfim, o nacional não tem a linguagem como delegado. É só isso, Clebson, só para complementar. E aí, lembrando que o fórum ele não tem nenhum vínculo com o Ministério e nem nas suas ações, na realidade, a gente tem mais um viés de fiscalização e pautar
pontos que a gente acha importante para abrir esse espaço de debate, né? E, consequentemente, isso gerar, né, algum retorno visível para as políticas públicas de cultura voltada para o segmento das áreas técnicas, né? Então, basicamente, o Fórum Nacional é esse encontro, esse local da onde a gente vai convergir o pensamento, tá certo? Então, ainda não tem marcado qual é a forma periódica dos encontros, né? Mas muito provavelmente a gente encaminha a pensar que seja bimensal, né? A cada 2 meses haja um encontro nacional e que a gente traga as demandas de cada estado para a gente debater e pensar essa articulação. Basicamente é isso. Alguém quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Porque depois disso, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o fórum em si, depois a gente abre para a pauta, que é essa questão da articulação 2014 e o que é que a gente pretende lutar, né, a âmbito nacional em relação a isso. Só para organizar, a gente vai deixar 3 minutos para cada fala, tá? E cronometrado. E Eu acho que não, acho que a gente pode deixar livre, porque é um encontro. livre? Aí as pessoas se sentem mais à vontade, porque aqui não Então tem. tá. E a gente deixa correr até Até porque menos é o primeiro trabalho. encontro. A Selma levantou a mão, então acho que ela podia falar. Teu áudio tá desligado, Selma. A gente não consegue te escutar. Será que tirando o fone dá certo? Tá dando para ouvir? Agora tá. Então, é que Agora pega tá. muito barulho de fora, por isso que eu prefiro usar o fone. Mas, enfim, vamos lá, vamos ver o que tem para hoje. Mas estamos ouvindo claro e Legal. limpo. Então, assim, coisas que eu queria pontuar. Eu analisei Mato Grosso do Sul, né, agora, tinha uma premiação para técnicos, foi a primeira vez na minha vida que eu vi isso, tem uns 8, 9 anos que eu analiso projeto edital, nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Então, é muito pouco, mas tem, né, apareceu LPG, então, queria pontuar isso. A questão que você falou das linguagens, você falou performance, né, como linguagem, eu entendo que o pessoal que faz se entende numa outra categoria, mas isso está dentro de artes cênicas, faz parte da linguagem como um todo. É grande, que é amplo o espectro, e aí tem gente que não se sente contemplado, mas isso está dentro lá da linguagem de artes cênicas. E a última, eu queria falar, é uma dor, na realidade, a respeito daquele técnico que foi aqui no CTN, aqui em São Paulo, né, que estava mandando grid, tomou uma descarga e veio a óbito, e eu, sinceramente, eu pensei que ia ter mais, assim, barulho, né, em relação a isso de se aproveitar, me perdoem o termo, mas assim, isso de mostrar, porque foi assim uma semana depois da conferência, de como isso é importante, porque é claro que o cara não tinha seguro, não tinha contrato, não tinha nada, ele devia estar recebendo, sei lá, 200 pela diária dele, isso, e basta. Então, essas coisas, eu penso que é material para a gente, para fortalecer as questões todas, matéria de jornal, quem que é a esposa, se era casado ou não, se tinha filho ou não, para dar suporte a essa realidade, porque foi agora, né? Tem muitos outros, mas isso aconteceu agora, então eu penso que seria muito bom que a gente pegasse isso, escarafunchasse um pouco, para utilizar isso como, o fato de vocês ignorarem, está acontecendo isso aqui, para as pessoas se responsabilizarem, porque, assim, foi falado no dia ou 2 dias depois e sumiu o negócio, simplesmente desapareceu, né, porque não interessa para os organizadores isso, mas eu penso que a gente tem que escarafunchar isso, sim, e trazer à tona, sim. Pronto, chega, falei muito. Falou não. Alguém tem alguma colocação? Na realidade, Selma, o acontecido foi no mesmo dia do encerramento da Conferência dos Trabalhadores da Cultura, né, no dia 24, o ocorrido. E a gente estava comemorando a vitória na conferência e, na realidade, um colega vinha a falecer no mesmo momento, né? Sinto também que, às vezes, não tem uma repercussão tão grande, né? Porque a gente vê casos no Lollapalooza e grandes festivais
e nunca tem essa repercussão. Pode sair na matéria de jornal, mas é apagado, assim, drasticamente. Fala, Danilo. Não, só para atualizar mínimos informes da situação, tanto o SATED aqui de São Paulo, eu até passei o convite dessa reunião ao pessoal do SATED, como uma amiga bem próxima a mim, que até ajudou a ampliar a divulgação em alguns grupos, a Mara Esteves, cujo irmão trabalhou durante 20 anos como técnico ali no CTN, tinha saído há pouco, e entrar em contato com a família está tomando medidas cabíveis, né, processando a empresa, porque teve um fator adicional, que foi a continuidade da montagem do espetáculo mesmo com o corpo do rapaz ali, uma coisa atroz, né? Mas nesse tipo de procedimento, eu vou até perguntar como é que tá, porque eu acho que, sobretudo quando tem esse grau de violência, né, nesse caso uma perda fatal, é possível também que relativo silêncio tenha a ver com a estratégia da família, mas eu vou me checar, eu acho que a família aí tem que ser a primeira a dizer como que ela quer e de que maneira ser a abordagem, né? Então, eu vou procurar ver se eu atualizo essa informação. Eu sei que alguns encaminhamentos vinham sendo dados, inclusive, nesse sentido de cobrar a devida reparação, indenização, mas vou checar a estratégia, se a família eventualmente quer uma maior, né, divulgação, publicização da história, em quais termos, ou se é parte da estratégia jurídica, etc., lidar dessa maneira um pouco mais reservada, né? Até pelo impacto da notícia avassaladora. Era um cara muito querido, teve vários relatos de pessoas que tramparam com ele aqui, que foi, realmente abalou aqui a cena. Na sequência, Fernando e depois Lara. Boas noites, meu nome é Fernando Zilli, eu sou iluminador, eu estou em Alta Floresta, Mato Grosso. Aqui, Mato Grosso é o estado do agronegócio, né? E eu faço um paralelo com essa situação trágica com o que acontece aqui na região. Você sabe de algumas notícias de pessoas que morrem em silos de grãos e o que a gente sabe é pouco do que acontece real. É um acidente de trabalho que é comum aqui na nossa região, né, em qualquer região que tenha silo de secagem de grãos, e são profissionais que morrem e são invisibilizados da mesma forma que, né, que o nosso colega aí. Então, assim, é real que quem está na área técnica não é visto. Então, eu acho que é importante que a gente consiga, para além, assim, né, para além de capitalizar, né, com todo o cuidado, com toda a consideração no falecimento desse companheiro, que a gente consiga sensibilizar as pessoas por meio de um fato que não é uma coisa rara, é uma coisa que acontece com frequência. Quando não é um falecimento, é um acidente que deixa a pessoa incapacitada, que deixa a pessoa afastada do trabalho, e para além disso, na verdade, assim, já não devia acontecer acidente de trabalho, né? Você tem que ter condições para que a pessoa esteja protegida do acidente. E a gente saber que tem profissionais que estão sofrendo acidentes de trabalho simplesmente porque não tem nem regulamentação, porque a regulamentação que se tem não é aplicada, é preocupante e, de fato, é algo que a gente precisa levar adiante, né? E só para fazer esse paralelo aí com o agronegócio, né, que também tem gente que está escondido, que está morrendo também. Então, vamos levar nossa causa adiante. Antes de mim, na verdade, tem a Kelly. Kelly. Estava antes. Oi, gente, vou falar rapidinho, só para pontuar que a Selma citou a questão do estado do Mato Grosso, mas só para dizer que, na verdade, já existiam outros editais premiando técnicos da cultura antes dessa linha aí do Mato Grosso, porque, na verdade, assim, as setoriais das linguagens, de uma certa maneira, até então faziam um pouco esse papel de chamar a atenção,
né, para esse setor, né, dos técnicos, e principalmente durante a pandemia, pipocaram, sim, alguns editais para premiação, foram prêmios de trajetória nas artes técnicas, né, mas porque era o que podia ser feito também, né, naquela ação emergencial e tudo mais, mas que, enfim, são iniciativas que ficaram aí, que podem ser perfeitamente retomadas nessa perspectiva da Aldir Blanc agora, né? Porque, inclusive, surgiram na Aldir, né? Então, acho que a gente pode pensar como uma ação conjunta nos estados essa proposta, né, em encaminhamento que, de alguma maneira, se premie ou enfim, que a gente possa pensar numa forma de distribuição de renda englobando esses profissionais. Aí o Kelly. Não, eu terminei. Ah, tá. Só para complementar a tua fala, foram 16 estados no total que tiveram algum edital para as áreas técnicas na LAB 1. Isso mesmo. Agora é minha vez, né? Eu gosto muito de pensar estratégia para alcançar essa possibilidade de visibilidade desses trabalhadores que já aconteceram ou que acontecem alguma coisa, não sei, fazer uma movimentação, uma mobilização na conferência, da mesma forma que a gente não esquece de Marielle, a gente não pode esquecer dele, a gente não pode esquecer de muitas outras pessoas que já esteve nesse lugar de descuidado, né? E aí, outra coisa que me lembra muito é que aqui em Fortaleza a gente teve um teatro que foi parado de ter, não teve apresentações infantis porque o grid estava dando choque, e era um teatro, né? Então, continuou o técnico trabalhando sem EPI, continuou tendo apresentações adultas, a única que foi tirada foi de criança, por um tempo. Então, assim, e isso deve ter em muitos outros lugares. Então, acho que a gente tem que ter esse lugar, principalmente na conferência, de uma forma visível e forte, né? Aí, mudando um pouco de foco e trazendo um pouco essa fala da Kelly, me preocupa muito, Kelly, essa possibilidade é um avanço, mas me preocupa muito só ser prêmio, sabe? Porque, assim, eu sou formada em 2 faculdades, 2 universidades, eu sou figurinista, sou atriz, e eu estudo muito a minha técnica. Então, mas o que é que acontece? A gente não tem incentivo para publicação de livro, a gente não tem incentivo para a gente pesquisar, a gente não tem incentivo para a gente criar os nossos espetáculos enquanto proponente, entendeu? A gente não tem incentivo cultural para isso. A gente teve editais de premiação que, enquanto um artista renomado daquele lugar recebia R$100 mil, o técnico renomado daquele lugar recebia 1.800. É absurdo. O que é que, no meio de uma pandemia, um ser fazia com R$1.800, gente? Nada. Só comprar pulseira. Então, assim, eu acho que foi um avanço, porque o primeiro avanço da pandemia para a área técnica foi a gente ter se juntado, né? Acho que o primeiro avanço foi esse. O segundo avanço foi a gente conseguir ser escutado. E aí, de uma forma ainda muito básica, muito errônea, mas, enfim, fomos. E agora acho que a gente tem que criar estratégia estaduais e municipais para a gente conseguir mudar o todo. E aí me vem na cabeça esse pensamento de como é que tá a luta. Eu acho que a gente tem muito que escutar isso hoje. Como é que está em cada estado, o que é que está precisando também. Tem cadeira no conselho? Não tem? Está precisando de ajuda?
o que é que a gente pode, do Ceará, que já tem cadeira no conselho, o que é que a gente pode contribuir, entendeu? Para a gente poder avançar. Dentro do mapa cultural nacional, tem arquiteto, tem um monte de outras categorias, e não tem iluminador, não tem figurinista, não tem sonorização, não tem técnico de palco, não existe. E tem outros, acho que tem pipoqueiro, e não tem técnico, sabe? Então, já foi solicitado uma vez, mas ainda não mudaram nada. Então, até que ponto a gente também precisa correr ainda pelo básico, né? Eu enquanto mulher negra, esqueci de fazer minha autodescrição, mas já eu faço. Eu, enquanto mulher negra, eu comparo muito a luta da área técnica como o feminismo branco para o feminismo negro. Enquanto umas estão querendo trabalhar, outras estão querendo ver os filhos. Enquanto uns estão reclamando que não tem um nome no camarim, na plaquinha, a gente tá pedindo para não morrer, porque não tem um EPI, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa entender isso e ver estratégia mesmo, estratégia de guerrilha, como fala o Clebson, para poder a gente conseguir alguma coisa realmente funcional e forte. É isso. Lara, só para te dar um retorno, desculpa, Cléber, só para dar um retorno à Lara, eu concordo com você, Lara. Só fiz mesmo a pontuação para não parecer que Mato Grosso foi o primeiro, né? Acho que a gente, como acho que já foi falado também lá no grupo do WhatsApp, tentar ao máximo a gente trabalhar com os dados, né, na medida do possível, os dados mais reais que a gente tiver, né, até para embasar mesmo as nossas ações, as discussões, e ao mesmo tempo, como você falou, né, como abrir essas portas. Esse edital de premiação, ele inexistia, ele se tornou essencial na pandemia, e de forma alguma a gente pode abrir mão dele, mas ao mesmo tempo a gente precisa realmente expandir, né? Então, só para corroborar com você, e aqui do Rio de Janeiro, me colocar também à disposição, né? Edgar. Oi, gente. Então, questão, entrando, né, nesse assunto, sei que tem muitas coisas que estão se passando, mas referente para a gente poder dar um encaminhamento prático, né, sobre todas essas preocupações que se passam, tem essa questão da vida, né, como que a gente consegue garantir a vida dos trabalhadores que ainda estão vivos. Eu acho que o que a gente tem que ter é a memória, né, de todos aqueles que trabalharam e lutaram para melhorar e para fazer alguma coisa de melhor. E é uma luta que eu vejo que muitas vezes é inglória, mas é constante que a gente consiga fazer, enquanto a gente precisa pensar em cultura enquanto comunicação. E basicamente quem trabalha com cultura trabalha com comunicação, e eu vejo que muitas das falhas, dos gaps, das questões assim que tentam embarrear é o processo de comunicação. Como que todos esses fluxos de informação ele facilita para que a gente consiga de fato brigar por aquilo que a gente tem a necessidade de memorar e de colocar isso na memória de uma forma que realmente seja consolidado na realidade. O que está acontecendo e o que pode acontecer para melhorar. Dentro de comunicação, a gente tem aquela comunicação ativa, que nesses editais se falou muito, né? Pré-editais, que é a busca ativa, de pensar, captar os dados, aonde que estão os técnicos, aonde que estão os fazedores de cultura e quais são as necessidades para formular essas políticas públicas, que não é só o edital, né? O edital é a ponta da lança onde tenta se fazer, né, com que o dinheiro chegue àquelas pessoas mais necessitadas, principalmente esses editais emergenciais. E outra comunicação é essa comunicação externa, que também é em diálogo com essa busca ativa, que é o que a gente está fazendo de comunicação para conscientizar as outras pessoas que existe de fato necessidades que precisam ser atendidas, seja necessidade de segurança nos espetáculos, para que a gente consiga ter também ali os espetáculos de todos eles, seja de artes cênicas, performáticas, entretenimentos, todos aqueles que trabalham técnicos em diversas áreas e linguagens. A comunicação é fundamental para a gente ter uma segurança e um bom espetáculo se alguma coisa acontecer errado, ou evitar que
possa acontecer o melhor possível para que nada de errado aconteça. Então, a gente precisa pensar, acho que campanha de comunicação, primeiramente. Primeiramente, é conscientizar que existem normas técnicas que muitas vezes não são obedecidas, existem leis que a gente sabe que o pessoal vê, mas finge que não vê, que a lei existe, mas, além disso, a gente precisa pensar na conscientização, porque é só pela conscientização das pessoas que a gente vai deixar de ser especificamente aquelas pessoas excluídas do que precisa de necessidade ser defendido, que é a nossa segurança, a nossa vida e também o nosso dinheiro que a gente precisa ganhar para continuar sobrevivendo e trabalhando. Então, nessa questão, acho que a gente, de caminhamento prático, a gente pode pensar o que aconteceu com esse colega de trabalho, que infelizmente faleceu, e parece que não é o primeiro caso que aconteceu no Centro de Tradição Nordestina, em São Paulo, mas que realmente lá tem uma defasagem e uma falta de adequação à questão de segurança dos trabalhadores. Então, acho que pensar numa relação que ter mais segurança e saber o que é o mínimo exigido para a gente conseguir trabalhar, a gente sabe que na prática, mesmo às vezes o patrão exigindo quem é que está fazendo, o produtor ali, e o chefe imediato colocando equipamentos de segurança, os próprios trabalhadores muitas vezes não utilizam os EPIs, porque já tem uma forma de trabalhar e quer trabalhar daquela forma, então é uma relação mesmo de conscientização, tanto dos que trabalham, que fazem, e aqueles que precisam também saber que é necessário a gente ter toda essa relação aí de segurança para que a gente consiga, de fato, ter nossas vidas preservadas, né, enquanto produtores também do espetáculo, que não é só o artista que está lá na frente, que ele só chega para ensaiar e afinar a luz e os últimos detalhes e depois fazer a apresentação, mas quem faz o espetáculo, de fato, são os técnicos e todas aquelas pessoas que vêm no background ali antes, né, que tem todo esse suporte para que o artista consiga se apresentar. Mas, de fato, tudo isso que envolve a relação dos artistas antes e durante e depois das apresentações, né, ensaios e gravações e até apresentações ao vivo, existe essa questão que também é os editais. Eu estou em São Paulo, né, eu sou da Baixada Santista, morei no Rio de Janeiro vários anos, vi várias vezes vários eventos com todas essas questões de suporte de segurança, de técnico, e falando especificamente dos editais, em São Paulo teve complementação dos técnicos também, tanto quanto agora na recente Paulo Gustavo teve formação e especialização para técnicos, e também teve editais que entraram nessa linha aí para a gente poder conseguir ter melhor aprimoramento, desenvolvimento e também uma ajuda financeira para subsistência. Lembrando que outra falta de comunicação, que a gente conversou tanto antes, e agora realmente quando saem os editais, eu vejo muitos municípios e lugares que estão reclamando, é que não foi atendido aquilo que a gente tanto brigou, que é uma lei emergencial, né? Então, estamos em emergência de sobrevivência. Enquanto a gente está sobrevivendo, a gente tem que lutar para continuar sobrevivendo. Infelizmente, vendo um dinheiro que está atrasado, que já era para ter vindo há muitos anos, a pandemia já passou e o dinheiro ainda não veio. E muita gente teve que vender seus equipamentos técnicos, teve que vender seus equipamentos de trabalho para conseguir pagar um aluguel, para conseguir subsistência e sobreviver de alguma forma, enquanto tem gente que está ganhando esses editais, que já tem consolidado empresa, já tem consolidado aí várias formas de ganhar dinheiro, e essas pessoas não são aquelas que foram mais afetadas pela pandemia. Então, também tem essa questão de justiça social, de pensar quem é que está recebendo esse dinheiro, quem realmente essa lei foi feita para que pudesse ter essa ajuda de emergência financeira. Então, acho que também é uma questão da gente pensar nesses editais e na Aldir Blanc também, que ela começa com a lei emergencial e agora tem esse planejamento para os próximos 5 anos. Então, todas essas questões a gente tem que pensar, né? E pensar nessa comunicação permanente para que a gente pense em como a gente consiga a nossa seguridade social, a nossa segurança de trabalho e muitas outras coisas que a gente tenta se defender, né? Enquanto vamos passando aí várias questões, tem vários pontos aí que também precisa ser analisados em questões dos impactos das tecnologias nos nossos trabalhos, né? A gente sabe que a gente vai cada vez sofrer tentativas de exclusão por causa que essas tecnologias ameaçam as nossas vidas e tentam nos substituir por automações, né? E a gente sabe que isso também é algo que, se a gente está pensando em campo de sobrevivência, subsistência e existência, a gente tem que pensar também quais os impactos
da tecnologia que está também aí, que a gente está vendo e que a gente está sabendo que estão afetando diretamente as nossas vidas, os nossos fazeres. Então, para iniciar a conversa, assim, eu coloco essas 3 propostas, né, de relação de comunicação, tanto de busca ativa da gente pensar quais são as necessidades locais, que a gente sabe que é diferente, eu que estou aqui no Sudeste, vocês que estão aí no Nordeste, e a gente sabe que tem especificidades e necessidades diferentes, buscar, pelo menos, a gente sistematizar essas informações para a gente ver como que consegue entrar no consenso de caminhamento no edital, e a comunicação também de conscientização, para que a gente consiga pensar também nesse estatuto, qual é a conscientização além do que a lei existe, que não basta ter uma lei perfeita, linda, bonita, e mostrar aquela lei, e na prática a gente saber que o povo não obedece à lei, né? Então a gente sabe que cada um quer ver o seu interesse, ganhar o seu dinheiro, enquanto o cartão está cheio, eles estão, na realidade, pouco se lixando para os outros ali que estão com necessidade realmente. Então eu preciso fazer com vocês também, né, essa reflexão e a gente pensar juntos aí como que a gente consegue encaminhar de forma prática essas ações de comunicação e conscientização. Eu vou falar agora, e pegar um pouco do que o Ed colocou. Primeiro, eu vou falar sobre comunicação. Gente, eu acho que não falta, não é mais essa comunicação de conscientização. Eu acho que está faltando no nosso segmento, se chama denúncia. É denunciar ao Ministério Público do Trabalho e fazer com que a lei se faça valer. Eu acho que, enquanto um grupo nacional, a gente pode criar uma corrente de ajuda, né? Se no meu estado está tendo problema e a gente sabe que o boicote ele é existente quando você denuncia, a gente pede para um colega de outro estado denunciar e a gente criar essa corrente solidária de um estado denuncia o outro e faz essa fiscalização, porque o que faz uma lei realmente vigorar é quem fiscaliza ela. Então, assim, se a sociedade civil ela não fiscaliza e ela não denuncia, ela é complacente com o erro. Então, eu acho que, em vez da gente comunicar, é começar a fazer denúncia mesmo, tá entendendo? E eu já estava prestes a fazer isso aqui no Ceará, porque nenhum dos equipamentos tinham equipamentos de EPI e uma gestão totalmente de esquerda, né, de um grupo de trabalhadores, né, de Partido dos Trabalhadores, não saber o que diz a CLT sobre a obrigatoriedade dos EPIs, né? E aí eu acho que é que falta é essa coragem mesmo de denunciar, de fazer a denúncia, tá entendendo? De formalizar isso no Ministério Público do Trabalho e fazer com que as pessoas, a partir de hoje, então, entendam, ou a gente se regula e se ajeita, ou então eles vão receber uma batida do Ministério, vão horas pagar multa, horas vão fazer essas coisas, porque cabe a gente, né, fazer esse trabalho cidadão da gente enquanto parte da cultura, né? Em relação à busca ativa, que foi comentada sobre o Ed, eu acho que a busca ativa ela deve ser realizada pelo o Estado, pelo município, né, e pelos distritos, né, porque cabe a eles fazer essa busca. Mais uma vez, cabe a gente cobrar que essa busca aconteça, tá entendendo? Para que realmente haja a escuta de todas as falas da diversidade do que a cultura é, né? E em relação aos editais, gente, né? Não é para se pensar nessa. A política de edital ela já exclui naturalmente, né? Porque mais gente fica de fora do que dentro. Mas para um segmento como o das áreas técnicas, que nunca houve na história esse precedente, e ver já na Lei Aldir Blanc, né, ali na pandemia, o surgimento de alguns editais, mesmo com as discrepâncias, né, do quantitativo que é dado a um artista e o quantitativo que é dado a um técnico, ou que só se pensa política de cultura para os técnicos somente formação, né, ou então prêmio. Gente, para quem não conhece, existem outras formas de atuação no segmento das áreas técnicas. A gente pode ser ponto de cultura, a gente pode trabalhar memória, a gente pode trabalhar criação, circulação de obras, montar exposição, espaços interativos. Existe uma gama de possibilidades que ainda não é fomentada porque não existe recurso. Então, assim, cabe, aqui no Ceará a gente já consegue ter editais para além de formação, para além de prêmio, mas que isso tem que ser espalhado por todo o território do Brasil para que a gente consiga ter dentro da própria Funarte um edital específico para o segmento das áreas técnicas, para que a gente consiga, dentro de uma política nacional, ser visto não só como
o trabalhador da ponta final que está esperando ser contratado, mas que a gente seja a pessoa proponente que possa contratar qualquer pessoa que a gente quiser no nosso trabalho. Então, assim, tem uma mudança aí de pensamento que existe aqui que tem que ser fomentado, tá certo? E aí eu parto com um debate, antes da gente sair fazendo estatuto, gente, a gente tem que olhar para o território da gente. Como é que está essa articulação no município? Existe um fórum organizado já? Eu conheço vários movimentos, como Multicabo, Mulheres na Técnica Pará, Mulheres na Técnica Ceará, Movimento Tal, Camisas Pretas, existem vários movimentos no Ceará, mas eles estão dialogando em consenso ali para uma política nacional, né? Como é que a gente vai convergir todo esse pensamento para que na Conferência Nacional a gente consiga tirar algo realmente que possa dar uma diretriz a longo prazo? Pensando nisso, né, a gente lançou uma campanha, né, Mim que me reconhece, né, que é a busca, gente, que o Ministério reconheça as áreas técnicas enquanto setorial. O que é que isso simboliza, o que é que isso significa? Significa dizer que, numa política nacional, do sistema nacional, nós teremos assento em um debate sobre as regiões. Em cada estado vai ser fomentadas as cadeiras de conselho, né? E que vai ser destinado recurso para ser fomentado isso, ser debatido isso pela uma Câmara Setorial, que não existe até então. Então, assim, alguns estados tentaram realizar esses encontros das áreas técnicas, mas é barrado porque o Ministério só reconhece 18 setoriais que existiam antes, né, lá quando existia o Conselho Nacional com as suas setoriais. Então, é importante a gente pensar aqui, né, como é que a gente vai unificar esse pensamento, como é que a gente vai garantir pelo menos a criação de uma setorial, porque a disputa lá vai ser muito grande e os povos tradicionais, eles vão vir com muita força, o pessoal dos PCDs vão vir com muita força e o debate da Seguridade Social também vai vir com muita força. E ali, gente, na Conferência Nacional, é disputa. Cada segmento vai disputar o seu espaço, tá entendendo? Então, assim, ele já vem com a força que cada setorial, em cada estado, teve a setorial de teatro. Se cada um manda um, são 27 pessoas de teatro votando, são 27 pessoas de circo votando, 27 pessoas de... Vocês entenderam a força que tem uma setorial? Então, quando a gente chega lá numa disputa com 2, 3 das áreas técnicas, sem direito a voto, a gente não tem poder de barganha, de debater ou de votar. A gente vai ter que ir comendo o pessoal ali pela força mesmo do discurso tete a tete e convencer os delegados a votarem a favor da gente, que a gente consiga alguma coisa. Então, assim, é uma missão árdua. Eu acho que parar para trabalhar num estatuto, uma coisa que demanda dinheiro, pagar por esse trabalho, porque não é barato montar um estatuto, né? Requer pesquisa, requer estudo, requer uma série de coisas. E eu acho que a gente pode pensar mais nos territórios. Como é que a gente vai espalhar, pegar um pouquinho de cada um que tem de bom de cada canto, unificar isso e criar, sim, na realidade eu não digo um estatuto, mas a gente precisa de um plano setorial. Um plano que defina o que é essa setorial das áreas técnicas, a quem ela vai servir, quem abrange, o que ela quer, o que ela não quer. E aí isso cabe à setorial definir. Já um estatuto sobre trabalhadores é mais amplo, porque a gente vai debater questões que não é sobre o trabalho do técnico, é sobre o trabalho do circo, sobre o trabalho da dança, sobre o trabalho da música, sobre o trabalho de todos os outros segmentos e setores da cultura. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que a gente... Deixa eu só abrir a fila aqui para ver quem tá na questão. Então, assim, tem o J Preto, a Kelly, a Lara e depois o Edgar. Então, gente, eu acho assim, se a gente for pensar nesse ano, o que a gente tem de mais importante até agora é a conferência, que a gente tem que focar nela, saber quem são as pessoas que vão para lá e como a gente vai debater isso. Tipo, agora há pouco entrou a Ariane, que é presidente do conselho do Conecta, né, que é o fórum de conselheiros. Eu já estou debatendo para a gente ter um encontro com Fabrício Noronha e Luísa Sela, que são do Fórum de Gestores, para a gente entender como é que esses gestores vão aceitar as nossas solicitações para entrar nos conselhos. E a gente precisa desse apoio que cada gestor de Estado
ele entenda as áreas técnicas como merecedora de uma cadeira no conselho e facilite isso. Então, já estou debatendo para ter esse encontro e esse debate com essas duas pessoas. Mas a gente tem que debater várias outras coisas antes da gente fazer um estatuto. Próxima pessoa é o J. Preto. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Assim, sabe, velho? Primeiramente, boa noite, né? Não sei se alguém aqui já me conhece, tal. A Keika conhece. Mano, você falou sobre o fórum. Tem o fórum aqui em Palmeira dos Vinhos, da Lagoa, entendeu? É interior. Mas, tipo, mano, é aquela coisa. Quem é o cabeça, não é capacitado para levar a luta à frente. Mas, tipo, não que eu queira. Ah, porque eu sou. Não. Nunca pensei que eu seria, mas, tipo, quando você sabe o que está se passando e vê que as pessoas estão indo para o lado errado, é irritante, entendeu? Aí tem aquela questão. Um fórum é para ser unido e todo mundo ouvir um ao outro, mas não funciona dessa maneira. Isso aí eu estou falando comigo, né? O que é que eu vejo e o que realmente acontece. O ego é mais alto. Mas vamos lá. Exige muita paciência, questão de território. Mano, é uma briga tão da porra, só para você. Pronto, eu mesmo, maior dificuldade para você trabalhar, pronto, que eu sou serralheiro, entendeu? Mas aí, a partir do momento que eu não tenho pai, que a minha luta é sozinha, eu consigo me manter e não pedir nada a ninguém, mano, já era uma revolta da porra. É um ódio para lá, um ódio para cá, e é perseguindo o cara que parece só mate logo, porra. Entendeu? Desculpa a palavra, mas, tipo, mano, a galera não sabe, velho. E, tipo, quando você não compacta com a fuleiragem, a galera começa a lhe perseguir. Isso daí acontece em qualquer lugar, em trabalho. Isso acontece com várias pessoas que não gostam da fuleiragem, é perseguida, entendeu? Mas só que a gente tem que ser mais forte para não cair no golpe do inimigo, entendeu? E saber usar as armas que tem, né? Afastando essas coisas ruins. Que nem a questão de controle de distribuição de verba. Mano, quando chega em certo canto, ali aquela galera só vai distribuir para os deles, véio. Questão de política. Já entra, né? O bom senso político, entendeu? Isso também compactua com perseguição. Agora, diga aí, você tem aqui Palmeira dos Índios, olha o nome aqui. O nome da cidade é Palmeira dos Índios, entendeu? Então, você sabe muito bem que o coronelismo ainda permanece, entendeu? Permanece, só que, tipo, vou soltar aqui para ver melhor. Mas só que, tipo, a gente tá numa guerra, tá ligado? A gente tá numa guerra. Aí, se você não for capacitado mentalmente para certas situações, o cara pode se perder no meio do caminho e fazer uma besteira, entendeu? Até sujar as mãos, porque, tipo, é muito desaforo, muita loucura. É loucura. Mas, tipo, a galera quer isso, que você se comporte de maneira tal, já para que você, mano, que você se queime, tá ligado? Quando não consegue parar você, vão tentar sujar seu nome. Já ouviu essa frase? Alguém já ouviu? Quando eles não conseguem me parar, nem eu mesmo consigo me parar, imagina pra mim. Nem eu mesmo consigo me parar, velho. De tanta coisa que eu tenho pra fazer, entendeu? Compromisso, trabalho, que aí entra, né? E querendo ou não, eu tenho meus fregueses, eu tenho minhas coisas pra resolver e tal. Aí, como você é um cara que não gosta de coisa errada, aí ela fica mais ofendida, e principalmente quando entra a lei do coronelismo, né? A descendência indígena que, tá ligado? A descendência indígena também querendo ou não, faz parte da situação. Mas vamos lá. Como é que você trabalha? Todo mundo sabe que você é trabalhador, uma coisa e outra, mas fica achando, tá ligado, velho? Achando coisa que não tem. Mas isso aí é a questão da injúria, né, velho? Tem em todo canto, tá entendendo? Tem em todo canto. O que acontece no nosso fórum hoje é que a galera, dois caras soltam a voz, se você falar, você tá contrariando, tá, você já tá errado, que não sei o quê. Mano, mas não é democracia, é porque não funciona. Entendeu? Se é democracia, tem que funcionar. A questão de edital principalmente, que nem até uma colega minha, Janile, chegou a se manifestar sobre os editais, mano, que os caras fazem o edital já para que você não consiga se inscrever. Daqui para quando você vier entender, é complicado, mas tem que correr atrás de conseguir. Eu mesmo fico olhando, analisando tudo, observando, mas tipo, sem se manifestar, porque se falar é um crime, entendeu? É tipo isso.
Eu termino minha palavra. Valeu. Valeu, J. Preto. Kelly, Só para. Você estava comentando, Clebson, sobre a questão das articulações, né? E aí me lembrei da questão dos liceus, né? Das escolas de artes e ofícios, porque essa questão da desvalorização, né? Das áreas técnicas coincide com o período em que essas instituições de formação profissional técnica também se tornam desvalorizadas. Mas, assim, eu digo, nesse período, né, da história do Brasil moderno, até ali, até então, você tinha uma supervalorização dessas instituições, né? Nós aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, atualmente, a Secretaria Estadual de Cultura fica literalmente no prédio do Liceu. E o Liceu, em si, tem uma briga de anos com o governo do Estado por conta do aluguel do espaço. Olha que maluquice. Sabe? Porque precisa receber o aluguel, porque precisa disso para viver, para sustentar, para pagar os demais profissionais que mantêm ali o espaço, e, ao mesmo tempo, assim, a secretaria está ali, ela não vai sair, é todo um imbróglio jurídico. Eu acho que, enfim, seria interessante, talvez, a gente tentar essa articulação com as escolas de artes e ofícios, né, que podem, digamos assim, fortalecer bastante, né, esse pleito, né, a nível nacional, com os estados. O Fabrício, você citou o Fabrício, ele é um cara jovem, um cara super antenado, e certamente ele vai receber bem a proposta, até porque ele vem do audiovisual, não somente, né, mas também é um dos pontos de trajetória dele, e a galera do audiovisual sempre foi muito articulada nessa questão das áreas técnicas, né, no que diz respeito aos profissionais técnicos do audiovisual. Então, essas associações de classe, elas existem e são atuantes, né? E volta e meia surge uma associação nova ligada a um segmento específico dentro do audiovisual. Então, acho que talvez seja realmente uma discussão. A Lara escreveu no chat ali se era o fórum das áreas técnicas ou das linguagens, né? Mas talvez seja partir um pouco desse princípio, né? Porque essas pessoas, muitas das pessoas que atuam nas áreas técnicas também fazem parte desses outros grupos na esperança de conseguir, né, ter ali os seus direitos, de ter alguma, enfim, ser incluído, né? E talvez esse seja um ponto de vantagem, um ponto favorável para a gente, né, que a gente parte de uma discussão que é transversal, num certo ponto de vista, né? E acredito que o Clebson falou do circo, mas acredito que o circo e todos os outros setores, em as áreas, né? Enfim, acho que tem uma questão aí que é mais essencial, né? Anterior, né? À própria área, porque você vai deixar de fomentar a área técnica, você vai deixar, então, de fomentar a sua própria área. Porque quando você precisar dos técnicos, você não vai ter a galera ali, né? Então, enfim, seria um pouco essa reflexão de como que a gente pode fazer essas articulações, essas posturas, né, dentro de cada estado, já que a gente precisa dessa mobilização para que isso fortaleça, né, o nível nacional. Lara, você está perguntando para mim? Ali no chat? Ah, tá. Sou eu? A Lara. Vamos lá, então. Eu escutando essas falas, eu sinto que é urgente abrir pelo Fórum das Áreas Técnicas o link denúncia, e aí acho que a gente vai precisar, antes, lógico, de abrir, ver um formato
que a gente consiga, sei lá, com alguns satélites que estão funcionando, porque a gente sabe que tem vários satélites que não estão, mas com alguns satélites que estão funcionando, ou com alguém que tenha essa possibilidade de dar um direcionamento para essas pessoas, e aí a gente vê um grupo de trabalho com isso, não sei. Estou pensando aqui que a gente vai precisar pensar, né, estruturar essa coisa, porque, por exemplo, aquela pergunta que eu fiz antes, que era fora das áreas técnicas ou era de linguagens, foi mais para o J. Preto, para entender se esse fórum que ele estava participando, que tem esse formato que a gente sabe que existe em muitos, era de outras linguagens ou era realmente das áreas técnicas. Para a gente poder entender também. Outra coisa que é importante falar que todo fórum vai ter isso, todo fórum vai ter chefia. E aí, só que o fórum ele é feito de pessoas. Se você não se sente contemplado com aquilo ali, junta um montinho de pessoa que pensa junto contigo, vai naquilo ali, faz votação, rebate. Eu sei que é difícil, mas aconteceu também aqui em Fortaleza em alguns momentos, vai acontecer em todo canto, porque é isso, né? Então, é entender esse lugar. Outra coisa, é uma pergunta mais prática, de quem que vai estar na conferência. Se tem aqui pessoas que vão estar na conferência, porque pensando nessa estratégia mesmo, realmente, a gente falar, a dança, o teatro, fulano de tal, vai lá e vai levar uma demanda nossa, a gente não vai. Sabe? Não vai. Para a gente entender isso muito claramente, antes da gente conseguir qualquer edital, o mínimo edital que a gente conseguiu, o primeiro edital que a gente conseguiu, uma reunião antes, a gente tem aqui em Fortaleza o Fórum de Linguagens, e o Fórum de Linguagens chegou com tudo, com 2 pés no peito da gente, dizendo não, vocês não têm direito. Vocês não têm direito de nada. E aí, é muito lindo o que a Kelly fala sobre, se eles não fomentarem a área técnica, vai ter um momento que não vai ter. Mas eles não querem fomentar, eles querem escravizar, é diferente. Então, eles não querem é muito descartável. Então, assim, o meu estudo de 10 anos pode ser trocado por uma pessoa que aprendeu a costurar ali e pronto, e acabou, entendeu? Eu entendo esse pensamento, mas na cabeça deles não existe isso de fomentar as áreas técnicas, é descartável mesmo. Eu vou pegar aqui uma pessoa que nunca fez nada, está sem trabalho, quer ser iluminador, é só apertar esse botão. A gente sabe que não é, mas na cabeça desses gestores é. E aí, é entender quem vai estar nessa conferência, quais movimentações a gente vai fazer nessa conferência, porque a gente precisa, além de ter número, conseguir, eu diria até envergonhar o pensamento do retrógrado que está lá, para as pessoas terem vergonha de dizer que a gente não merece. Entendeu? Então, assim, porque é um pensamento, né, Lara? É muito. A gente chegou, o Clepson, para a gente conseguir o primeiro edital aqui, quem teve a maior força foi o Clepson, lendo toda a lei, marcando tudo e chegando lá e dizendo por que nós não merecemos. Porque um dia anterior vocês não têm direito, daí para pior. E são pessoas que são nossos amigos, que estão em cena com a gente, que diz ninguém solta a mão de ninguém. A mesma pessoa, sim, as mesmas pessoas fizeram isso. Então, entender que nós técnicos, não podemos soltar a nossa mão. E chegar junto lá.
É porque, desculpa, assim, quando eu falei, o que acontece? Tem um preconceito, né, muito barra pesada. Isso que você comentou, é muito fácil você ouvir realmente para uma costureira, para um serralheiro. Agora, as pessoas pensam 2, 3 vezes antes de falar isso para um cenógrafo, para um arquiteto, sabe? Não, amiga. Pelo menos assim, o que eu vejo, tá? Em várias cidades, em vários estados, que assim, não é uma questão que as áreas técnicas construíram esse preconceito, é uma questão que o setor artístico construiu e projetou em cima dos técnicos. Então, nessa hierarquia, a costureira vale menos do que o arquiteto, sabe? Do que um engenheiro de som do show do Lenine, sabe? É uma coisa assim nesse nível. E aí... eu concordo, mas eu continuo discordando, porque eu acho que até os grandes formados, arquitetos, a gente tem vários arquitetos que não conseguem trabalho, que são cenógrafos formados, mestrado, doutorado, e mesmo assim são trocados, porque o ator, o diretor, acha que fazendo um desenho qualquer numa folha, levando para um marceneiro que faz móveis, ele vai resolver. É a própria política do sucateamento que causa isso. Exato. Então, assim, eu acho que a gente precisa sair daqui mais. Eu acho que a gente já está. São 8 horas. A minha indicativa é a gente começar a levar encaminhamento prático, eu já sistematizei aqui, Lara. Deixa só o Edgar falar e o J Preta, aí eu falo a sistematização que eu fiz. Pronto. E aí a gente ser mais rápido, assim, e já encaminhando para isso, para a gente não se prolongar muito e perder pessoas aqui do fórum, porque a gente sabe que as pessoas precisam, né, sair. É isso. Edgar, se puder ser só um pouquinho sucinto para a gente poder encaminhar aqui. Então, encaminhamento é o que você falou um pouco também, o Clepson, do questão dos conselhos, das cadeiras. A gente tem que pensar como que funciona na política atual, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda não é consolidado com uma lei que a gente precisa resguardar, mas é essa relação do conselho, né, e o CPF, que é o conselho, plano e fundo. E o conselho, ele tem 3 esferas, né? Tem o conselho federal, tem o conselho estadual e os conselhos municipais. Se a gente pensar esse caminho de consolidação, acho que seria interessante a gente fazer uma articulação nacional e aí uma ação nossa com o pessoal do MINC para a gente tentar conseguir essa cadeira no âmbito nacional. Porque eu acho que deveria ter uma resolução, uma instrução normativa de âmbito federal, esclarecendo como que funciona o conselho nos 3 âmbitos, para que as cadeiras estaduais e municipais pudessem obedecer essa instrução. E aí tem uma normatização dessa cadeira via essa previsão de quais são as cadeiras necessárias nos conselhos de cultura e estabelecer também o encaminhamento disso via federal, porque aí a gente consegue fazer tanto a consolidação, né, do CPF, e aí depois disso a gente sabe que isso, tendo essa consolidação e esse reconhecimento em âmbito federal, fica mais fácil para o reconhecimento estadual e municipal. E aí as outras instâncias, que é o plano e o fundo, que aí entra nas outras questões de financiamento e todas as outras relações financeiras também, de pensar em editais próprios para essas cadeiras e para esses segmentos. Uma outra coisa que eu queria falar é que muita gente não conhece essas instâncias burocráticas, e como eu sou técnico também dessa parte de gestão, e um produtor cultural, muitas vezes, ele tem que entender também de como que funciona o projeto executivo. Então, é importante a gente pensar em como que toda instância burocrática, ele acaba sabendo que na prática não é tão seguido, mas que a gente, mais uma vez, precisa fazer essa conscientização e pensar em como se aproximar disso para garantir os nossos direitos. De fato, a gente precisa ter essas instâncias, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que quando a gente é prejudicado no dia a dia, a gente é mais prejudicado ainda quando a gente não tem o conhecimento burocrático, de como funcionam as instâncias burocráticas, que tem a ver com todas essas instruções e com todas essas instâncias também que passam pelos fóruns, pelas institucionalidades, mas a gente pensar nessa questão de como que a gente consegue fazer um diálogo, seja por essa questão agora da conferência e pós a conferência, né? Porque a gente sabe que várias conferências que teve, inclusive nos municípios e no estado, muitas das propostas, ela na prática não é efetivada. Então, é um diálogo constante, uma luta constante que a gente tem que fazer para conseguir, de fato, colocar as pautas que são necessárias ali para que a gente consiga, na realidade, ser atendido. E essa questão, a gente pensa também que muitos daqui são artistas, creio eu. O técnico também é um artista, né?
E o artista também é técnico. A gente sabe que na realidade que a gente faz, a maioria dos projetos, a gente também faz um trabalho artístico e técnico, um trabalho técnico e artístico. Então, é pensar também nessa delegação, nos canais de ramificação que a gente tem de diálogo com esses outros grupos e outros fóruns e outras conferências, que o Clebson, por exemplo, participou de algumas, outros também participaram de outras, pensar quem são esses delegados, porque muitos deles também, com certeza, são técnicos, apesar de ser artistas representando em outras linguagens específicas, mas eles também fazem um trabalho de técnico. E pensar como que a gente consegue articular com ele uma necessidade que é para o próprio setor, que é para a gente que trabalha, porque é diferente você ter alguém que está lá já numa institucionalidade, que já tem ali uma empresa grande, e essas pessoas que já têm ali o seu lugar no mercado, né? E o mercado é essa constante sobrevivência, mas a gente sabe que tem ali grupos já pré-estabelecidos e dominantes que acabam fazendo com que a Lara falou, que acabam se matando e acabam tentando dominar cada vez mais espaço e troca ali uma pessoa que às vezes é muito bem qualificado, mas não tem a relação que outra pessoa sabe que ela vai conseguir dominar, que ela vai conseguir ali fazer tudo que estão mandando para ela fazer. E aí a outra pessoa só fala sim ou não, obedece e pronto. Então tem essa questão também, né, que a gente sabe que é muito mais a relação das pessoas e a política que rola além da institucionalidade, por trás da legislação, da lei, mas de fato é o dia a dia do brasileiro, é o jeitinho brasileiro que o que impera realmente é esses mandos aí por dominação de empresas, instituições, coletivos que dominam aí várias institucionalidades. Mas na prática o que a gente tem que pensar é buscar essas instâncias burocráticas para que a gente consiga de fato ter a mínima forma de conseguir lutar para sobreviver e garantir aquilo que é nossa necessidade, o nosso direito. Então, pensar essas cadeiras nos conselhos, pensar em dialogar com o MINC, que o MINC vai encaminhar várias pautas também para a conferência, além de todos os delegados, eles pegam toda essa oitiva que eles escutam também, eles veem tudo que foi levantado ali, o que é de interesse para eles dentro da política de articulação que o próprio governo está fazendo. Então, é do interesse do governo também implementar a política nacional do CPF, né, dos conselhos, dos planos, do fundo, tanto que a Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo teve ali uma previsão de que os municípios tinham que atender essa demanda de implementar os conselhos. Então, pensar em como que tem uma vontade política de âmbito federal para instituir no município e no estado também essas cadeiras, e a gente articular com eles para conseguir essas cadeiras técnicas. E, além disso, só para finalizar, que é muito importante fazer esse encaminhamento, é a gente conseguir pensar também, além dessas articulações com os delegados e instâncias do MINC, a gente conseguir pensar na questão, por exemplo, de comunicação, mais uma vez. Eu me perdi aqui, que ia falar, mas aqui tem duas anotações aqui que é muito importante, como, por exemplo, a gente não recebeu, eu não estou conseguindo, estou falando com várias pessoas, inclusive coloquei lá no grupo, os slides da conferência. A conferência, ela teve as apresentações ali, teve uma transmissão que foi tirada do ar, não está mais no YouTube do MINC, aquela transmissão desde o dia, eles só fizeram uma transmissão e todas as outras conferências estão lá no YouTube do MINC, e os trabalhadores da conferência tiraram por algum... Oi. Desculpa te cortar, amigo. Natasha aqui. Eu fui uma das relatoras, eu não cheguei a ver no grupo, desculpa, não consegui acompanhar, mas eu posso passar lá novamente e passar para quem quiser, tá? Não, Os slides Natasha, o que foi ficaram. passado, os slides, na verdade, só foi as deliberações finais, né? O que foi decidido no grupo 1 e 2, isso, mas estou falando todas as apresentações, que a gente ficou mais na escuta do que na participação, do que foi Você fala dos apresentado painéis, ali, né? dos painéis, dos setores, e tudo Isso, aquilo que realmente foi foram transmitido, retirados. foram tirados, né? Então, a gente precisa buscar essa memória, essas informações, que é importante também, que ali são dados quantitativos, que eu falei inicialmente, dessa busca ativa, que é interessante para a gente defender as nossas pautas e defendermos também as nossas necessidades e aos interesses, né? Mas pensar em buscar essa transmissão dessa conferência é importante para guardar a memória, colocar no grupo checar também. Porque está fora do ar, viu, Edgar? Mas E os slides que foram apresentados lá também é importante. E eu tinha mais uma questão, só que eu sei que eu delonguei bastante, mas vocês sabem que são caminhamentos objetivos, e eu vou esperar outro momento para me relembrar aqui qual que é outro assunto que é de extrema importância, quanto esses também que eu compartilhei aí com vocês. Gente, depois do J Preto, eu vou sistematizar aqui as propostas e sistematizar um encaminhamento para a gente poder ser mais encaminhativo, tá certo? J Preto.
Então, mano, é assim, né? Já que a gente tem a capacitação técnica, a gente tem que não compactuar com essas coisas e, tipo, não deixar ser amedrontado, entendeu? Que a galera que tá ali amedrontada, todo mundo sabe como é, mas, tipo, que nem eu tava falando aqui, é porque eu sou artista de rap, entendeu? Hip hop. Aí o fórum que eu falo é de hip hop. Aí, tipo, questão de, como o rapaz falou, marceneiro. Nem todo mundo que se diz ser marceneiro é um bom marceneiro. Da mesma forma que nem todo mundo que se diz ser serralheiro é um bom serralheiro. E por aí vai. Eu já cheguei em obras que o cara tem todo cheio de coisa, aquela coisa toda, todo mundo sabe como é e tal. Mas, mano, o cara engenheiro usa um certo projeto que não funciona. Eu já cansei de ver isso. Então, como é que se diz? Quando a gente vê que tá ali um lance que não tá certo, a gente tem que tentar ajudar, né? Porque também aí tem a questão do confronto. Aí começa o disque me diz, porque fulano que não sei o quê, fulano não sei o quê. Porque todo mundo, ninguém quer ser ruim, todo mundo tá bom e todo mundo tá certo. Mas a partir do momento que o cara tem que tomar o controle da situação e arriscar, é aquilo, mano. Pode acreditar que o cara tá sendo o justo, né? Você tem que fazer o justo. Mas assim, devido a preconceito, a aceitação, essas coisas, e muito mais. Mas nem por isso devemos baixar a cabeça para esse tipo de coisa, né, velho? Porque, como eu falei neste instante, se você é capacitado, aí você tem que mostrar para ele como é que é. É simples, mas também não quer dizer que vai ser agora, vai ser já, não, vai levar um tempo até a pessoa entender aquilo. E tem que ter muita paciência, muita mesmo, porque o negócio é sério. Aí, a partir do momento que você não fala, aí você é subestimado. É como se você precisasse estar dizendo o que é que você é, o que é que você sabe. Pô, eu preciso ali. Você não pode respeitar o outro, o próximo, pelo que ele é, não? É tão difícil assim? É coisa desse tipo, entendeu? Concorrência tem na minha cidade aqui eu tenho muito concorrente, mas só que ao contrário de muitas pessoas, o que eu faço por eles é o quê? Não disputar. A vida é uma disputa, e todos já sabemos. Mas nem por isso eu vou ficar disputando com o meu irmão, tá ligado? Chego lá, ajudo ele, dou uma força, ganho o meu dinheiro, o cliente é dele, mas eu estou fazendo um lado também, ele está fazendo o meu, o cliente é dele, eu tenho meus clientes, e assim a banda toca. Isso daí são vários, não é um ou dois. Aí, eu acho assim, né, que cada um tem que fazer a sua parte, porque a partir do momento que você não faz a sua parte, você não está contribuindo com nada. Certo. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. E jogar com as armas que tem e jogar limpo, né? Porque, você quando faz besteira, é o que vai e volta, né? Aí, daqui a pouco você já vacilou com todo mundo, nem sentiu. Mas é isso aí, estamos por aqui. Obrigado por me ouvir. Gente, eu vou sistematizar aqui algumas questões, tá certo? Primeiro é criar um grupo de trabalho, né, que possa fazer uma moção sobre o direito da vida técnica, né? Criar um grupo de pessoas que queiram escrever esse texto para ser apresentado na Conferência Nacional, né? Falar da importância da vida dos técnicos dentro dos eventos, dos espaços culturais e tudo mais. E aí já a gente abre para as pessoas que quiserem estar nesse grupo de trabalho para compactuar na escrita, né? E fazer uma escrita dessa moção para ser apresentada na Conferência Nacional. O segundo ponto, né, que a gente... Só uma coisa, teve gente que saiu que eu acho importante depois ser comunicado da moção, por exemplo, a Selma, que trouxe a história, ela falou que está com problema, diz que tem que escrever um projeto. Então, depois é legal a gente colocar ela a par para saber se ela quer também participar. Para as pessoas colocar lá no grupo, a gente passa os informes lá. O segundo, né, é potencializar a campanha que já está na página do fórum, que é sobre a questão da setorial das áreas técnicas, né? O que é que isso implica? Muita gente falou sobre cadeira de conselho, falou sobre política de cultura, mas tudo isso vai se dar pelo lugar de fala dentro do local de debate. Então, assim, abrir uma cadeira no Conselho Nacional é pedir essa setorial. Então, vai abrir novamente as setoriais na conferência
para que no Conselho Nacional de Cultura tenham novamente as setoriais. Então, se o Ministério reconhecer nós enquanto setorial e a gente entrar, aí sai o efeito cascata, tem no nacional, passa para o estado, do estado para o município. Então, é fortalecer e todo mundo mandar para as pessoas assinarem, porque quanto mais assinatura, melhor para a gente mostrar ali que a gente está com força para conseguir essa setorial. Né? Primeiro é potencializar essa campanha. E depois, gente, é organizar esse encontro, né? Aí eu pensei que são 3 vertentes que a gente tem que debater junto no mesmo dia. É o Fórum de Gestores Estaduais, a gente pode convidar também um Fórum de Gestores Municipais, que é a rede, a gente convida a Secretaria de Diversidade Cultural do Ministério para debater, porque é a Secretaria sobre Diversidades, né, da Cultura, e a gente convida também o Conecta, que é o Fórum de Conselheiros do Brasil, tá entendendo? De todos os conselhos. E aí fazer esse debate já antes da conferência. Minha ideia é que acontecesse dia 22 desse mês, logo pós-carnaval, para que a gente já fosse para a conferência com essas pessoas com um debate mais afinado e mais alinhado com o que a gente pensa e já sensibilizadas à nossa pauta. Tá entendendo? Eu acho que, a priori, né, isso daqui já seria os encaminhamentos, né? E dentro do grupo também fazer essa questão desse grupo para pensar essa corrente de denúncias, né? De como a gente vai fortalecer essa corrente de denúncias e já marcar para o dia 1º de abril o nosso próximo encontro, que é pós-conferência, aí a gente apresenta os resultados da conferência e já traz novos encaminhamentos para a gente ir trabalhando. Todo mundo entendeu? Concorda? Concordo. Então, gente, eu vou abrir aqui no chat. Concordo. Quem quiser participar do grupo de moção, se indiquem, por favor, no chat. Natasha, eu me indico também, viu? Eu também. José Carlos Fragoso e a Kelly Santos. Gente, eu posso participar também, mas eu sou péssima de responder grupo. Mas eu tô lá, só marcar que eu vejo. Massa. Pois então eu vou criar esse grupo. Todos estão no grupo do Fórum Nacional aqui, né? Sim. Pois eu vou Quem criar não tá, eu acabei de colocar o link aqui no chat, e aí quem não tá para entrar lá e participar. Pronto. Esse é o grupo relacionado à moção que vai ser apresentada na Conferência Nacional sobre a vida, né, sobre o direito à vida técnica, né? E aí a gente pode criar um grupo também para debater em paralelo esse disque denúncia, de como é que a gente sistematiza isso, né? Porque, assim, não precisa necessariamente ser via SAPED, ele pode ser direto na página do Ministério Público do Trabalho, né? Só que tem que ser apresentado, você se identificar, colocar documento, fazer esse processo, mas a gente tem que sistematizar. Eu tinha falado de SATED, era mais para aconselhamento, não era para ir mas eu acho que a gente... funciona. Tá entendendo? Então a gente... Eita. Desculpa aí, tá ligado. Então a gente vê esse grupo lá em paralelo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os 2 links lá dos grupos em paralelo para a gente ir debatendo, porque assim, a gente tem que sistematizar isso, né? De como vai funcionar essa denúncia. Oi, Lara. Não, é só uma questão. Eu acho assim que o grupo do WhatsApp tem que ficar muito, muito bem entendido isso aqui. O grupo do WhatsApp, ele é um grupo de comunicação, ele não é um grupo de estratégia de resolver, não é estratégia o nome, mas é tipo assim, porque uma coisa que eu fico pensando muito... Deliberação. De deliberação. Porque o que é que acontece? Existem muitas pessoas que estão lá, mas que veem coisas pontuais, e quando está dentro de um grupo, dentro do fórum, e aí participar. Do mesmo jeito da Bárbara, eu sou problema com fórum, com grupos de coisas. Da mesma forma, existem pessoas de todos os estados que não têm acesso à internet o tempo inteiro. Então, é importante entender
que as coisas elas têm que ser deliberadas aqui. No momento em que eu falei de chamar a Selma, por exemplo, eu não acho interessante abrir para o grupo do fórum todo quem quer participar dessas falas. Eu falei da Selma porque ela estava dentro da reunião, participou, trazendo essa pauta, e aí teve que sair por medida de trabalho. Então, não liberar o link para todo mundo, sair daqui dessa reunião, essas pessoas, entendeu? E num próximo fórum, se outras pessoas quiserem agregar, aí a gente vai aumentando ou vai trocando as pessoas. Porque grupos grandes demais, às vezes, não fazem trabalha. falhar. Tá bom. Então, assim, já tem uns nomes aqui na listagem, a gente consegue, porque tá gravando e tá fazendo o registro, então eu consigo pegar quem se colocou aqui. Claro, eu ia sugerir o nome do Danilo também, porque ele trouxe aqui algumas informações e, pelo que eu entendi, ele tem um contato próximo, né, com os que estavam envolvidos na produção do show. Então... O Danilo, né? Eu acho que ele pode contribuir bastante nesse sentido. Gente, falta só o Edgar falar, e eu acho que esses encaminhamentos. Sobre essa questão das denúncias, a gente tem que pensar bem, debater bem como é que vai funcionar, né? Porque a gente tem que ter uma rede que se espalhe por todo o Brasil, né? Para um estado servir de apoio para o outro nessas lutas. Mas basicamente é isso. Ô, Lara, esse link aqui que você deixou é do grupo? Do grupo do fórum. Do grupo do fórum. Você pode acessar o link, aí você vai para um grupo WhatsApp, e aí você só acessar, e aí você entra no grupo, tá? Ok. Acho que é Edgar, né? Vai lá, Edgar, para finalizar. Sim, Cleves, eu acho que tem essa questão de a gente pensar em como que a gente consegue, de fato, né, fazer essas ações, mas tem essa questão também de pensar quem é que vai fazer essas ações para que a gente consiga ter a segurança das próprias pessoas também que estão fazendo essa intermediação, porque a gente sabe que existe, né, várias instituições e isso a gente, quando pensa, né, nesse campo de trabalho, você sabe que pode ter várias retaliações e várias reações, né? Então, assim, acho que é uma questão de pensar também a estratégica dessas denúncias e dessas ações acontecerem de uma forma, de repente, da gente formar um grupo, esse grupo que tiver mais capacitado para tu entender, Edgar, fazer... Não vai dar para retalhar, porque se for nacional, é outro estado que denuncia o outro, então não tem uma pessoa retalhar, tá entendendo? Hoje as coisas se vê muito rápido, assim, então umas coisas de conexão de internet e todas essas identificações hoje é muito fácil e rápido de fazer, então a gente tem que ter estratégia também de fazer essas ações, porque a gente sabe que não somos muitos e tem interesses muito maiores do que a gente defender a nossa vida. Então a gente precisa pensar estrategicamente assim, de repente, pensar em canais de comunicação autônomos e anônimos para que a gente consiga encaminhar essas denúncias com as informações pertinentes e alguém receber de forma anônima para encaminhar e depois um protocolo. E aí depois a gente joga uma campanha de comunicação de que a denúncia foi feita. Mas não precisa saber assim, da onde que foi a denúncia, de qual estado, para gente não ter essa informação, mas tem o protocolo da denúncia. Ó, aconteceu essa situação em tal lugar, foi denunciado, e isso que é importante a gente dar visibilidade. O que aconteceu, o que foi denunciado, mas a gente conseguir nos organizar para partir para uma ação que proteja a gente também, enquanto não sofrer retaliação e que a gente consiga avançar na nossa defesa e conseguir buscar aquilo que é necessário para a gente nos defender também enquanto trabalhadores. Gente, eu acho que a partir disso, né, a gente... Tem uma pessoa com a mão levantada, que não falou ainda de jeito nenhum. Acho importante escutar. É o Fernando Zílio. Fala, Fernando. Bem breve. Eu acho importante repisar isso que o Edgar falou,
para além da situação da pessoa que denuncia, para além de botar em perigo o próprio emprego, né, para quem é empregado, tem também situações em que você está denunciando grupos poderosos e que podem promover retaliações. Nesses casos, é sempre bom lembrar o seguinte: denúncias no Ministério Público do Trabalho, elas não são anônimas. No entanto, os dados da pessoa são mantidos em sigilo, né? Dentro desse sentido, se a pessoa que está sendo denunciada é uma pessoa poderosa, é importante saber que a gente não pode confiar em anonimato, né? E aí, nesse caso, é importante levar essa denúncia para um coletivo, para um sindicato, para que não seja um indivíduo denunciando um grupo mais poderoso ou uma pessoa muito influente, né? Então, é importante se fortalecer também na hora de efetuar essa denúncia, tá? E que isso não seja, algo que vá nos intimidar, né? Mas que o que acontece é que, assim, se você vai denunciar uma pessoa perigosa ou uma pessoa muito poderosa, é importante, sim, se cercar de outras pessoas, ter uma rede de suporte e procurar organizações que possam levar essa denúncia adiante para que você não fique sozinho, né? Era isso. É por isso que eu coloquei como rede de apoio, tá entendendo? Então, assim, se é uma coisa massificada em todo o Brasil, que existem representações em todo o Brasil, que essa denúncia parta não do estado onde é isso denunciado, sim de outros, com apoio, tá entendendo? É mais fácil. Mas a gente tem que sistematizar isso, né? Analisar. Eu acho que poderia ser posterior ao Pois era. fórum. Vou só colocar uma Da coisa conferência. que eu pensei aqui para vocês, porque eu estava ouvindo o Fernando e ouvindo Edgar, e eu ouvi Clebson também. Mas, gente, tem um fator político nisso também. Até pouco tempo atrás, o Ministério da Cultura não existia, né? E aí, se a gente entrar numa... claro, sem, de forma alguma, dizer que as pessoas não têm direito, elas têm total direito. Esse é o certo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação muito frágil. A gente tem que pensar como fazer esses encaminhamentos de modo que seja feita a justiça, mas que ela não se volte contra o próprio setor artístico-cultural, porque nós dependemos disso para trabalhar. O que a gente está buscando é melhor condições de trabalho. Mas a gente vive ainda num país muito polarizado, extremamente polarizado. Essas coisas podem ser facilmente utilizadas para fins políticos. A gente está em ano de eleição, né, municipal. Infelizmente, essas coisas elas estão todas amarradas, né? Então, enfim, era uma preocupação, né, para compartilhar com vocês, porque talvez a gente tenha que pensar em que momento fazer isso. Então, a gente coloca mais para frente esse debate. Eu concordo com a Kelly, e eu acho também que o que a gente pode fazer para agora é lutar com a questão da conferência, como é que a gente vai fazer essa carta, como é que a gente vai solicitar, né, a setorial, essas coisas. E no Instagram, eu acho também que a gente pode fazer uma campanha de conscientização, que isso daí não interfere. Tipo, conscientizar tanto que a gente existe, como a gente precisa de ser ouvido, de ser percebido, como também do cuidado. E aí, sei lá, lembrando de nomes de pessoas que já faleceram, questões trabalhistas na cultura, ou, sei lá, fazer relembrando algumas coisas de grandes eventos que são esquecidos, fazer uma mobilização no fórum mesmo. Uma campanha educativa, você fala. Uma campanha educativa. Enquanto isso, a gente segue na conferência, segue nessas lutas da setorial, do conselho, da cadeira, das demandas, e pós isso a gente vai entendendo, até mesmo entendendo o que é que a gente pode, o que a gente não pode juridicamente fazer, né? Mas sem querer interromper rapidinho. Antes de qualquer coisa, lembrar da transparência, né, minha gente? Porque quando você vai fazer esse tipo de coisa, o assunto ali tem que ser transparente. Porque depois, né, depois que vai para voltar, já é.
Gente, então é isso. Eu estava na lista só para conseguir falar sobre isso, que realmente essa questão é uma preocupação que a gente precisa ter, e é o que o Clebson falou, que é uma rede de apoio para que a gente tenha também a credibilidade de saber que não são denúncias para finalidades políticas ou outras finalidades que desvirtue o debate, não. É que a gente consiga fazer realmente, de fato, a defesa daquilo que é necessário, que é garantir a nossa vida, para que a gente consiga ter uma rede de reconhecimento que existe trabalhadores da cultura sendo organizados em prol da defesa dos direitos que a gente tanto busca e necessita conseguir. Agora, essa questão a gente pensa tanto na questão prática, quanto mais na questão também burocrática, quanto mais na questão de articulação. Então, a gente precisa pensar lá para a conferência, essa questão foi falada em todos e vai estar muito lá, que é a questão do estatuto. O estatuto, gente, o que não teve tempo viável para a gente poder falar lá na conferência que teve, por exemplo, é a repartição das sessões. Precisa a gente ter um apoio também de pensar melhor sobre como que a confecção do estatuto, porque ali foi desvirtuado a forma que é feita uma legislação em estatuto. Quando você coloca em sessões, são fatos específicos que tem que constar nessa sessão, e não categorias ou segmentos artísticos ou grupos. É mais uma questão, assim, o que precisa de questão de segurança no trabalho, o que precisa de previdência, o que precisa para a relação contratual do setor específico. Então, cada sessão dessa vai contemplar em artigos específicos que seja todos esses grupos que foram ali relacionados, mas não é sessão para esses grupos relacionados, mas são sessões específicas e nos artigos vão contemplar os grupos. Então, a gente tem que pensar nisso também, por exemplo, de garantir esse reconhecimento do que a gente tem de necessidade de segurança e previdência para colocar no estatuto. Então, acho que nesse grupo específico que a gente vai montar, que o Clebson está encaminhando esses grupos e esses GTs de trabalho, né, para a gente trabalhar em cima disso, pensar tanto nessa articulação da denúncia, na articulação que a Lara falou de comunicação também, de ações que podem ser visibilizadas, para a gente mostrar que é um grupo organizado, no vários Brasis que existe, com várias necessidades, mas que a gente está visibilizando ali, que tem o reconhecimento de uma classe organizada e que possa ser reconhecidos os direitos, para que a gente consiga ser atendidos nesses direitos. Então, acho que é importante a gente pensar nesse reconhecimento para dar credibilidade a todas as ações que os grupos vão fazer. E, mais uma vez, além da articulação, comunicação, acho que o que a Lara falou é importante, já pensar no Instagram e outros canais de comunicação, tanto para o pessoal de fora do grupo e a nossa própria comunicação interna de articulação e organização aí para a gente partir para a ação mesmo de pensar esses grupos aí de trabalhos. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode encaminhar isso, então fica encaminhado esse grupo de trabalho da moção, né? Potencializar a campanha, que já está nas redes sociais do fórum, e organizar esse encontro para o dia 22, e fica marcado o próximo encontro nosso nacional no dia 1º de abril. Ok? Então é isso. Depois daqui eu vou formar o grupo do WhatsApp. Obrigado a todos, todas e todos. E que a gente vai articulando. Essa questão da política nacional, o Edgar falou que não é necessariamente esse documento, ele vai ser uma política nacional, ele vai ser aberto depois um debate, vai ser aberto uma consulta, vai ser aberto, ainda tem que passar pela Conferência Nacional. Então, a gente abre o debate, eu acho que podia primeiro já partir disso daí, com o resultado da conferência, ok? Ok. Mas é isso aí, lembrando... Se quiserem deixar os contatos de vocês no WhatsApp, isso. Quem não tiver conseguindo entrar, são dois meios, Quem não tiver conseguindo entrar no grupo do WhatsApp, eu vou tentar aqui colocar. Bota aqui o número que eu vou tentar colocar. Se não conseguir, tá lá no Instagram, tem um link. Eu vou tentar colocar aqui, mas lá no Instagram tem um link. E aí esse link, ele é o convite, no convite para entrar no grupo. Vou botar aqui no Linktree, tá? Ou então mande no grupo lá, no